Olá, galera. Eu sou Fabrício Rosa, eu sou policial rodoviário federal, trabalho na PRF há 22 anos, trabalho com combate à exploração sexual de crianças e adolescentes, faço operações em prostíbulos, motéis, casas noturnas, às margens da rodovia, enfrentando as várias modalidades de violência sexual, participo de operações também de combate ao tráfico de pessoas, ao trabalho escravo, ao trabalho infantil, que são temas terríveis e lugares ruins que marcam a história do nosso país. Quando eu falo 22 anos, eu trabalhei também 5 anos na Polícia Militar, sou oficial da reserva da Polícia Militar. Sou aqui do centro do Brasil, do centro-oeste, a terra do latifúndio, da monocultura, a terra do cerrado, da destruição ambiental também, da destruição de grupos indígenas. É desse lugar árido que a gente fala, mas também de uma aridez com muita resistência, com muita luta. Sou doutorando em Direitos Humanos na Universidade Federal de Goiás, produtor cultural também, desenvolvo um projeto cultural com meu namorado, alguns amigos ativistas. A gente roda o estado em um motorhome, fazendo sarau de poesias nas praças, parando, distribuindo livros, fazendo música, teatro, e misturando isso com prosas sobre direitos humanos, rodas de conversa, cinema. Enfim, eu sou um pouco dessa pessoa. Desde que eu ingressei na polícia, eu achava engraçado não é o melhor termo, mas eu achava estranho, não concordava com uma série de crimes que nós éramos obrigados a atuar. Por exemplo, eu cheguei a prender pessoas por mendicância. Eu achava um absurdo o direito penal, a maior força do Estado, ser utilizado para prender pessoas por uma questão social. Então, eu lembro que eu era policial militar, eu saía numa Kombi para prender pessoas por mendicância e vadiagem. Eu achava isso um absurdo. Da mesma forma, participei de uma ação onde nós prendemos uma mulher adúltera, porque adultério era crime. Então eu sempre me coloquei no lugar de não concordar com esse tipo de ação onde o camburão, a polícia, o presídio, o delegado, a força do Estado, especialmente aquela que pode cercear a liberdade, é colocada contra o cidadão e as suas liberdades, enfim, utilizada como no lugar de políticas públicas de cultura, políticas públicas educacionais e sociais. E aí fui trabalhando na polícia, participando de operações de enfrentamento a combate, chamadas de combate às drogas, e aí sempre achei tudo isso muito estranho e sempre me causou um certo desconforto, especialmente ter que prender mulheres, mães com bebês no colo, porque carregavam uma sacola de maconha. Sempre me causou desconforto prenderem jovens pobres, desempregados, sem oportunidade de tudo, porque estavam comercializando uma substância que foi colocada na ilegalidade, que não nasceu na ilegalidade. Então isso foi sempre me causando um certo constrangimento. Lá pelos idos de 2012, 2013, comecei a estudar para o mestrado, fiz mestrado em Direitos Humanos, pesquisando a política de guerra às drogas. Nesse estudo, me dedicando a essa questão, encontrei a LIP, que é uma associação internacional de agentes da lei ou de promotores, juízes, policiais, que não concordam com essa política. Law Enforcement Against Prohibition. Então, nos idos de 2013, encontrei a LIP, a Maria Lúcia Caran, que é uma juíza antiproibicionista aqui do Brasil, que era presidente da LIP na época. Encontrei o Orlando Zacconi. E foi quando eu comecei a me reunir nas reuniões da LIP no Rio de Janeiro. E aí, nessas reuniões, eu fui me tornando cada dia mais antiproibicionista. De dentro da LIP nasceu o Movimento Policiais Antifascismo, que é um movimento que articula uma luta por um outro lugar do direito penal. São policiais antipunitivistas, abolicionistas, antiproibicionistas, mas policiais também que se veem enquanto trabalhadores, que militam pelo respeito à democracia, pelos direitos humanos. Então, de dentro do antiproibicionismo, nasce um movimento de policiais revolucionários, que é o Movimento Policiais Antifascismo. Nós éramos 7 fundadores e hoje somos 1.500 policiais de esquerda que congregam nesse movimento, que é o Movimento Policiais Antifascismo. Hoje eu sou organizador da Marcha da Maconha em Goiânia, tenho muito orgulho disso. Inclusive a próxima marcha vai ser dia 24 de setembro. Hoje eu passei o dia divulgando a marcha. Existe um coletivo aqui também, que eu faço parte há 10 anos, que é o coletivo Mentes Ativa. É um coletivo organizado por vários outros grupos, associações, de pessoas que têm olhares diversos para a discussão das drogas. Tem o olhar do sagrado, o olhar do feminino, o olhar da redução de danos, da saúde, do combate à manicomialização da vida, enfim, uma série de olhares que compõem esse coletivo que faz a marcha aqui em Goiânia. Nós tivemos, há uns 10 anos, 15 anos eu acompanho essa pauta. Eu lembro de uma pesquisa que foi feita em São Paulo, onde apenas 5% dos brasileiros eram a favor da legalização da maconha. Recentemente eu vi uma pesquisa onde 35% são favoráveis. Isso significa que a nossa luta, ela tem sido importante, a nossa visibilidade, a nossa coragem. São vários os projetos, no Senado, se não me engano, tem 5 projetos, na Câmara tem vários outros. Desde o Jean Willis, com o projeto 7.270, se não me engano, de 2014. Depois nós tivemos um outro projeto da Rede,
Rede, 4776 de 2019. São uma série de projetos que trazem a perspectiva da regulamentação. Nós tivemos algumas votações no STF, até agora o ministro Barroso, o ministro Gilmar Mendes e o Fachin votaram pela regulamentação, pelo menos do uso da maconha no Brasil. Alguns deles estabeleceram a quantidade de cada um, que cada pessoa poderia portar, porque isso é algo que marca a nossa diferença com outros países. É a subjetividade do policial, é a subjetividade do juiz, do promotor, que vai diferenciar se é traficante ou se é usuário. E a gente sabe que os jovens pretos, pobres, quase sempre serão traficantes, e os jovens brancos, ricos, quase nunca serão traficantes, especialmente nessa zona cinzenta de 1, 2, 3 cigarros. Então, eu tenho tentado acompanhar esses projetos. Eu sou a favor da legalização do uso, do comércio e da produção, não apenas a favor da legalização do uso, mas a favor da legalização da liberdade, para que a gente possa retirar das facções criminosas recursos que poderiam estar indo para o poder público, poderiam ir para o Estado, gastar com saúde, com educação. Eu tive a oportunidade de conhecer alguns estados dos Estados Unidos que regulamentaram, conhecer Portugal, Holanda, Uruguai, enfim. A gente percebe que não houve um aumento, um incremento no número de usuários. Muitas pessoas perguntam, o Brasil está preparado? Mas preparado para quê, se não vai ter um incremento no número de usuários? Pelo contrário, em Portugal houve uma redução, especialmente entre os adolescentes que gostam daquilo que é proibido. A gente tem que ser colocado nessa luta pela legalização da nossa liberdade, cada um poder fazer com o seu corpo aquilo que bem entende. Tem acompanhado também alguns projetos estaduais aqui, a gente teve um certo avanço, especialmente na discussão da maconha medicinal. Houve uma regulamentação aqui na Assembleia Legislativa de Goiás, na Câmara de Vereadores de Goiânia, mas sempre numa perspectiva mercantilista, sempre numa perspectiva que pouco valoriza o SUS. Nós conseguimos inserir aqui, depois de muita luta, que o SUS oferecesse gratuitamente para aqueles que necessitam de remédios à base de canabidiol, de THC, mas a gente tem lutado pelo associativismo, para que as pessoas possam plantar o seu medicamento em casa, para que as pessoas possam fazer associações de cultivo, como acontece na Espanha. Então é nessa perspectiva que a gente tem atuado. O maior desafio é o preconceito, é a maldade, a generalização, é as pessoas acharem que quem ou usa maconha ou luta pelo antiproibicionismo, porque não precisa ser maconheiro para lutar pelo antiproibicionismo, é achar que essas pessoas são moralmente inferiores, é achar que existe uma ligação no caráter dessa pessoa que a coloca como subcidadão, como alguém que não contribui para o país, que não trabalha, que não eleva a sério a vida, enfim. Existe muito preconceito, muita desinformação. Acredito que também é preciso que as pessoas saiam do armário verde, é preciso que haja, como diz meu avô, assumência, que as pessoas assumam aquilo que são. A parada LGBTQIA+, tem quase 30 anos de história no Brasil, e o movimento LGBT teve muitas conquistas porque as pessoas tiveram coragem de se assumir. Então, tem uma série de desafios, alguns pastores, alguns fundamentalistas religiosos, alguns políticos da extrema-direita inculcam o medo, vendem o medo para lucrarem com isso, para lucrarem politicamente com isso. Então, colocam que alguém maconheiro é alguém perigoso, é alguém que vai roubar, que vai matar, e querem lucrar politicamente com isso. Então são enormes os desafios, especialmente nesse momento de tantas fake news, de tanta desinformação. São enormes os desafios para a gente que trabalha com ciência, que trabalha com pesquisa, que tenta levar uma informação mais qualificada para as pessoas, mas a gente segue na luta, como eu disse para você. Hoje já existe uma quantidade grande de pessoas que é a favor da legalização. Em 2023, nós teremos um ano de virada, o presidente Lula será eleito. Eu estive com o Lula anteontem, conversei sobre antiproibicionismo, tive a oportunidade de falar sobre legalização. O Partido dos Trabalhadores e toda a Federação da Esperança, que são 10 partidos, não tem colocado essa pauta com muita contundência. Mas eu percebo que nos bastidores todos ou a maior parte, são muito conscientes da necessidade dessa discussão no nosso país. Então eu acredito que é um momento de virada, de retomada, de construção de um projeto de país para a cidadania, onde as pessoas tenham direito à moradia, à saúde, à comida, que a gente possa enfrentar a fome. E na perspectiva da planta, na perspectiva da maconha, muitos antiproibicionistas serão eleitos Brasil afora. As pessoas estão dando a cara, você que está fazendo essa pesquisa, você está percebendo que são muitos policiais antiproibicionistas, quanto mais não policiais. Então a gente está conseguindo fazer uma virada. Aqui em Goiás nós teremos o primeiro mandato antiproibicionista, inclusive quero colocar o nosso mandato e o nosso gabinete à sua disposição. Vai ter uma folha bem grande de maconha lá nesse gabinete, porque a gente quer justamente mostrar, a gente quer combater toda forma de preconceito e dizer que maconha é vida, maconha é liberdade, maconha é saúde, maconha é transformação, e que a gente de fato vai conseguir mostrar isso para as pessoas nesse mandato. 2023 vai ser o ano da virada.
Bem, eu defendo a legalização, a regulamentação do uso do comércio e da produção. Então, não pode faltar algo que regulamente apenas o uso e que esqueça o comércio e a produção. É preciso legalizar toda a cadeia produtiva. Esse é o primeiro ponto. O segundo é que eu acredito numa legalização encampada pelo Estado e não pelo mercado. Que minimamente a gente tenha uma agência que fiscalize essa regulamentação, que as pessoas possam ter acesso pelo SUS, que as pessoas possam plantar nas suas próprias casas, que a gente possa enfrentar a violência com racionalidade. O que gera violência no nosso país não é o tráfico, é a ilegalidade. Então, o PCC, o Comando Vermelho, 70%, 60%, depende das pesquisas, dos recursos que eles oferem, vem da venda de substâncias que foram política e aleatoriamente colocadas na ilegalidade. Então, a gente quer regulamentar porque a maconha faz muito menos mal que o tabaco, muito menos mal que outras drogas, e o que foi construído aqui é fruto de uma política de preconceito, uma política racista contra os migrantes também. Então, a gente quer uma política que valorize a associação, que valorize o cultivo caseiro, que valorize o sistema único de saúde, que permita que as pessoas tenham acesso, as pessoas mais pobres tenham acesso pelo poder público, que seja fiscalizado para que adolescentes não tenham acesso e crianças. Nós não queremos que crianças e adolescentes façam uso, nós não queremos que haja publicidade para criança, nós não queremos fomentar sequer o uso, não é uma política que fomente o uso, mas é uma política que permita que as pessoas façam com o seu corpo aquilo que elas bem entenderem, especialmente nesse caso, que é uma planta que é medicinal e que é curativa e que é importante para a felicidade de tanta gente.